Como é a música segundo a Bíblia? Como devem se portar os músicos? Como eles devem ser instruídos? Como seguir o caminho da música segundo a Bíblia? Olá, meu jovem, tudo bem com você? Eu espero que sim. É um prazer imenso estar novamente falando contigo. Se você já é inscrito, ok? Eu gostaria que você fosse até notificações e clicasse em todas, por favor, para fortificar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça seus comentários. Caso você goste, dê o like. Se você quer ouvir algum conteúdo, deseja ouvir sobre algum assunto ou algo que podemos melhorar, ok? O seu feedback é muito importante para mim. Bom, vamos lá. Meu nome é Oséias Nantes e eu tenho o enorme prazer de continuar falando sobre louvor, sobre a música de acordo com a Bíblia. Eu vou separar dois tópicos extremamente importantes. Instrução. Como deve ser instruído o músico segundo a Bíblia? Você tem curiosidade desse assunto? O que você sabe sobre isso? Comente lá embaixo, por favor. Em 1 Crônicas 25:7, a Bíblia citando dos levitas músicos, ela diz o seguinte, que eram 288 e, muito importante essas palavras, todos mestres. Vamos lá. O que é ser mestre? Se nós conseguirmos imaginar um grau de instrução de uma pessoa, ele vai crescendo seu conhecimento até chegar a um técnico, e de técnico ele se gradua em algo e depois ele pode se especializar naquilo que ele se compromete a executar, ok? E que é o mestre? O mestre vem depois de tudo isso. Ele conhece a mais, ele tem condições de explicar, de dar aula, de melhorar a informação para um especialista, entendeu? Você acha correto que a música na igreja seja executada de qualquer maneira? Se a Bíblia fala que os músicos eram mestres, por que hoje existem tantas pessoas não qualificadas ou executando algo na igreja sem qualificação, quando poderia estar melhor? Eu não me refiro a pessoas com limitações, não é isso. Eu me refiro a pessoas que têm condições de estudar, têm condições de melhorar e continuam executando algo não qualificado, continuam executando sem conhecer os princípios, os fundamentos do que ele realmente está fazendo. O que é ser especialista? Um exemplo, se você é um cantor, você precisa conhecer o seu instrumento, o teu corpo, precisa conhecer cada parte que vai gerar esse som e saber evoluir e saber os exercícios regulares, a manutenção corporal que você precisa para que esse instrumento seja executado da melhor forma possível. É impossível ser um especialista se você não usa bem o seu instrumento físico. O músico que toca, seja ele de sopro, de cordas ou outros instrumentos, ele precisa conhecer muito bem o seu instrumento, ele precisa conhecer as partes do seu corpo que têm contato com o instrumento, que geram som nesse instrumento. Isso é o mínimo de uma pessoa a ser considerada especialista, entende? Em 1 Crônicas 25:3 nos diz assim: eles profetizavam, louvando e dando graças a Deus. O que é isso? Um músico profetizar? Como assim? Essa palavra eu posso explicar um pouquinho mais. O que é profetizar? Profetizar é falar ao povo algo da parte de Deus. E o músico ele tem obrigação de levar uma informação divina ao povo, entende?
Então o texto tem que ser bom, a música tem que ser boa. Como que pode vir algo de Deus sem qualidade? Como pode instruir pessoas sem uma boa música? Não faz sentido escolher uma música qualquer que não tenha um tema agradável, que não tenha um texto legal, que não seja para exaltação, santificação, para evangelização. É impossível para um cantor profetizar o seu instrumento. O instrumento divino é o corpo do cantor. Imagine como seria um instrumento na mão de Deus. Deus faria a melhor qualidade possível. Ele usaria esse instrumento de uma forma intensa para que as pessoas fossem atingidas de uma forma benéfica. E você pode ser um cantor, pode ser um músico e não conhecer o instrumento que você executa? Não faz sentido, uma vez que a Bíblia diz que o músico deve profetizar louvando a Deus. Ele deve levar informação divina, entende? Malaquias 1:14 diz que é maldito aquele que pode oferecer um sacrifício melhor e leva coisa vil. Então, se você tem condições de executar uma boa música, de ser um bom músico, de ser um bom cantor, faça-o. Se instrua, conheça tudo do seu instrumento, conheça tudo do seu corpo para que você execute uma voz agradável e que você seja um instrumento na mão de Deus, ok? É um prazer enorme mais uma vez falar sobre esse assunto, sobre louvor. Um beijão e fique com Deus!